Oi pessoal, olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Vamos começar a falar sobre as principais cartas que Paulo, continuar, melhor dizendo, né? A falar sobre as cartas paulinas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses, que como Gálatas também, essas duas cartas encontram-se nas primeiras cartas que Paulo escreveu. É interessante que a carta de Paulo aos Tessalonicenses, tanto a primeira como a segunda, foi escrita durante a sua viagem missionária. Mais precisamente durante a sua segunda viagem missionária. A primeira carta, Paulo escreveu depois que recebeu notícias de Timóteo. Timóteo esteve na igreja e levou notícias para Paulo. E durante a sua segunda viagem na cidade de Corinto, Paulo escreve essa carta. De um modo geral, a primeira carta é uma carta de incentivo, é uma carta de apoio, é uma carta de felicitações àquela igreja pela firmeza na fé que a igreja estava demonstrando. E isso está na sua apostila na página 52 e página 53, tá bom? Depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Ou melhor, na página 53 e na página 54, tá? Vocês vão encontrar a explicação sobre a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E é uma carta, a primeira carta é uma carta de conforto, de congratulações para aquela igreja, para aqueles irmãos. Os motivos que levou Paulo a escrever foi exatamente isso, era incentivar aos crentes a manterem-se firmes na fé. E o Timóteo trouxe boas notícias, né? A segunda carta já é uma carta mais de exortação doutrinária, no sentido de que sobre a volta de Jesus, né? Sobre o retorno de Jesus. Então, a segunda carta já era para uma palavra de encorajamento para que eles mantivessem firme na fé, no propósito de que se mantivessem prontos, estivessem preparados quanto à volta de Jesus. Então, nessa segunda carta, Paulo está mais preocupado em exortar com relação à volta de Jesus, para que os crentes daquela igreja não se deixassem levar por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos. Então, ele até fala sobre o anticristo na segunda carta. Na segunda carta, você vai ver lá no capítulo 2, no versículo 3, ele exorta sobre o anticristo que vai aparecer tentando enganar a muitos. Então, ele enfatiza essa questão da busca da igreja por uma vida santa, uma vida aos pés do Senhor Jesus e uma vida onde a igreja pudesse estar esperando a volta de Jesus, mesmo em meio às perseguições e sofrimentos. Porque a igreja alguns estavam achando, até que na página 53 da apostila, ele vem dizendo que alguns achavam que não iam passar por sofrimentos, que não deveriam passar por sofrimentos e perseguições, quando na verdade as perseguições e sofrimentos fazem parte, né, digamos assim, do pacote antes da volta de Jesus. Então ele vem dizendo aqui, advertindo a igreja com relação ao aparecimento do anticristo, para que a igreja pudesse se manter firme. A igreja de Tessalônica deveria se conscientizar que Jesus estaria voltando, como seria essa volta, o que acontece com a igreja, com a volta de Jesus, e deveriam estar preparados para a perseguição, para o anticristo que estaria aparecendo. Então, é uma carta muito atual para nós, queridos. Quando nós estudamos a carta de 2ª Tessalonicenses, principalmente, é uma carta que deve nos encorajar. Então, é uma carta que é escrita tanto tempo atrás, mas também que nos encoraja, tá? E lá na página 54, ele começa a falar sobre as cartas
principais. E ele vem dizendo sobre 1ª, 2ª Coríntios e sobre Romanos, tá? Então, eu acho interessante nós começarmos a nos aprofundar mais nessas 3 cartas. Primeira carta aos Coríntios, 2ª carta aos Coríntios e as cartas à Igreja de Roma, aos Romanos, tá? Que são chamadas das cartas principais. Então, na próxima aula, nós vamos continuar a falar sobre isso. Fiquem atentos, não desanimem e vamos continuar os nossos estudos, tá bom? É só fechando aqui a questão da igreja de Tessalônica, né? Na página 54, ele vem dizendo aqui, com relação à questão do anticristo, Paulo sentiu ser desnecessário identificar, pois os crentes de Tessalonicenses já conheciam a identidade do tal por meio do doutrinamento oral de Paulo. Ou seja, Paulo ele não entrou em detalhes quanto à manifestação do anticristo, porque ele já tinha ensinado lá atrás. E isso serve para nós, enquanto crentes em Jesus, membros da igreja que somos. O nosso papel é ensinar, o nosso papel é doutrinar, o nosso papel é exortar. Certo? Então, precisamos ensinar, precisamos exortar, precisamos doutrinar a todos os que nos servem, tá? Então, leiam depois a carta, principalmente de 2ª Tessalonicenses, que com certeza você vai aprender muito, tá bom? Então, próxima aula, estaremos juntos novamente, estudem e se liguem lá no grupo, que nós estamos sempre passando alguma atividade para vocês, tá bom? Beijo, até a próxima.